Olá, vamos iniciar hoje a aula 1 de visualização computacional. Meu nome é José Avelino Placa e eu vou estar com vocês ao longo das aulas do curso. Quando a gente fala em visualização computacional, nós estamos entendendo um conjunto de metodologias, ferramentas, disciplinas que envolvem a busca por entender melhor um volume grande de informações, um volume grande de dados, que a gente está hoje em dia toda hora sendo confrontado com esses dados, né? Há um tempo atrás, a manipulação e a interpretação de dados ficava muito restrita às grandes organizações, empresas, pessoal técnico que trabalha com a área estatística, mas hoje o grande volume de dados que é colocado a cada dia, ele faz parte do dia a dia de todos nós, né? E quando a gente pensa em internet, redes sociais, blogs, sensores de presença, a gente vê essa grande quantidade de informações que precisa ser tratada de uma forma com uma metodologia, né, que propicie um ganho, né, em termos de aprendizado, em termos de conhecimento com relação a esses dados. A gente vai passar pelos seguintes tópicos, né? Vamos fazer uma pequena introdução à visualização de dados. Na aula de hoje a gente vai ver um pequeno histórico sobre a visualização de dados e também ver como que a visualização de dados se relaciona com as demais áreas. Esse slide, para os alunos que fizeram o curso de mineração de dados, podem já ter visto ou ter visto em algum outro momento. Isso está refletindo o que acabamos de falar, né, desse volume imenso de dados gerados a cada dia, né? Evidentemente que o correto tratamento, né, e a correta destinação desses dados podem, evidentemente, proporcionar ganhos para as empresas, organizações, para as pessoas que precisam manipular esses dados. Isso permite entender melhor o comportamento de determinados clientes, consumidores, usuários de algum tipo de serviço, mesmo comportamentos sociais. Isso permite entender melhor comportamentos de fenômenos da natureza, trazendo, evidentemente, benefícios para aquele que precisa ter essa interpretação de uma forma visual que permita fazer com que a gente consiga descobrir insights, projeções, através de instrumentos adequados de visualização desse grande volume de dados. Agora, vale a pena, antes da gente entrar em alguns aspectos mais técnicos, a gente diferenciar o que é dado e o que é informação, né? Toda hora nós temos um conjunto de números que nos perseguem, né? Como se a cada dia, quando saímos de casa, né, nós estamos gerando dados, consumindo dados e interagindo com dados. Então, eu tenho o dado que me diz do meu trajeto, né, da minha casa até o trabalho, até a escola, via um sistema de GPS. Eu tenho dados que me indicam as conversas e os chats, os e-mails que eu tenho trocado na minha rede social. Eu tenho dados que indicam minhas preferências de compra quando eu realizo alguma transação, né? Esse conjunto de dados, sem estar organizado, não traz benefício algum para quem quer fazer uma interpretação e tornar aqueles dados úteis. Então, o dado é a informação bruta. Num nível seguinte, eu tenho uma informação que traz alguma qualificação a esse dado, né? É uma informação que vai dizer se aquele número representa um valor alto ou um valor baixo
em termos de custo de uma mercadoria. É uma informação que vai me dizer se aquele valor é um valor alto ou baixo de uma temperatura de um determinado ambiente e assim por diante. Então, a informação é o dado que já traz uma ideia e um significado a mais. O conhecimento é o que eu vou poder fazer ou qual é a minha atitude em relação a uma informação. Eu posso ter uma informação de que eu estou, por exemplo, numa área sujeita a mudanças climáticas muito bruscas. Isso é uma informação, né? Eu posso, através do meu conhecimento, usar essa informação para tomar uma atitude de me proteger, de procurar meios de sair mais rapidamente daquele local e assim por diante. E, finalmente, eu tenho o nível da inteligência que permite que eu faça uso desse conhecimento para que eu possa resolver problemas similares, fazer analogia, buscar outras formas de solução para aquele problema. Então, essa é a famosa pirâmide do dado, informação, conhecimento e a inteligência. A visualização de dados busca fornecer meios para que a gente consiga, a partir desse grande volume de dados, fazer essa representação de maneira visual, mais adequada dos dados, para que, evidentemente, isso torne em benefício daquele que está querendo manipular os dados, evidentemente, né? Bom, o que é, então, afinal, a visualização de dados, né? A visualização de dados nada mais é do que a gente promover uma representação gráfica usando elementos adequados. A gente vai comentar rapidamente nos próximos slides, né? E hoje a gente tem vários recursos que permitem que eu dê destaque a determinado tipo de representação, através de efeitos visuais, sombreamento, destaques, projeção em 3D e outros elementos desse tipo, de maneira que eu possa, através desses elementos, poder interpretar melhor esses dados, poder identificar insights, poder identificar tendências e, em última análise, poder, para quem está apresentando, contar uma história dos dados. Então, hoje, isso tem sido uma frase bastante recorrente na área de visualização de dados, que é o storytelling, né? Quando eu uso os elementos adequados, né, os gráficos adequados, os efeitos visuais adequados, para pegar aquela massa de dados e transpor aquela massa de dados para que ela faça sentido ao longo de uma história aonde o espectador vai poder entender melhor aqueles dados, como é que eles surgiram, né? E como que eles podem ser úteis para determinada área de aplicação que eu esteja trabalhando. Existem alguns autores que preferem fazer uma classificação da visualização de dados em visualização científica e visualização da informação. Isso é uma mera classificação, né? Tudo é visualização de dados, mas a visualização científica são aplicações mais voltadas para fenômenos da natureza, né? Então, é a imagem de uma combustão de um elemento químico, a imagem de um processo que ocorre dentro, né, do corpo humano ou intracelular, né, e coisas desse tipo. Enquanto que a visualização da informação é a visualização mais comum, né, no dia a dia, onde as empresas, organizações fazem uso, né, para poder entender melhor, né, o métier do negócio ao qual elas estão desenvolvendo. O processo de visualização de dados, a gente vai voltar a falar nesse esquema várias vezes ainda nas aulas seguintes, né? Ele, na verdade, ele envolve algumas fases que vão desde a coleta, né, dos dados brutos, né, até um processo de filtragem desses dados. Muitas vezes os dados, né, originários contêm ruído, contêm erros, contém faixas de valores que devem ser desprezadas para não contaminar o resultado final. Muitas vezes eles devem sofrer algum tipo de transformação,
né, ou normalização para que eles possam ser melhores tratados. Então, eu tenho toda uma fase de tratamento, limpeza e transformação desses dados, que é extremamente importante, né? Depois, esses dados podem sofrer um processo de enriquecimento, no sentido de eu poder adicionar novas informações aos dados, né? Muitas vezes categorizar esses dados, né? Colocar faixas e valores do tipo alto, médio e baixo, regular, bom, muito bom, excelente e assim por diante, de acordo com os conceitos que eu quero atribuir a faixas e valores ou categoria dos dados, né? E depois eu vou fazer um processo de utilizar meios visuais adequados para representar esse gráfico. Então, essa é uma parte, evidentemente, bastante importante, né, desse mapeamento dos dados. E, finalmente, né, um processo de renderização para poder tratar essa imagem de maneira que ela fique acessível para o público que eu quero atingir, para os meios de divulgação que eu vou utilizar para divulgar esse gráfico, né, e para que ele possa realmente, né, ser fidedigno à história que eu desejo contar. Né? Bom, vamos falar agora do histórico da visualização de dados, né? É interessante a gente ver como, ao longo do tempo, foram evoluindo as técnicas e a maneira de se tratar o volume de dados. Se a gente for ver pelo gráfico, ao longo da nossa história, até que a visualização de dados é relativamente recente, né? Ela começa por volta do ano 1500, né? Esse gráfico ele é produto de um projeto chamado Milestone, né? Que visa criar um banco de dados com as principais marcos dos dados coletados ao longo do tempo, tá? Então, a gente pode notar no gráfico que tem 8 regiões principais, né? E a gente começa vendo que existe também uma maneira, né, que a gente vai ver nas aulas seguintes, né, de agregar mais informação ao gráfico. Então, não é só a evolução, né, das técnicas de visualização de dados ao longo do tempo, o gráfico também mostra na barra horizontal mais abaixo, né, uma concentração também, né, através de barras verticais, né, que são colocadas indicando um maior aglutinamento, né, uma maior concentração de ações ligadas à visualização de dados em determinados períodos, como a gente pode observar do gráfico. Então, nós vamos ver alguns exemplos e comentar rapidamente cada uma dessas 8 fases principais, tá? A primeira, né, pré-1599, que inicia mais ou menos por meados de 1500, né, coincide com a Era das Navegações, né? Nessa época foram produzidos muitos gráficos e mapas, né, de navegações com correntes marítimas e outros indicadores que auxiliavam, né, os navegadores daquela época. O projeto Milestone cita alguns exemplos. Esse é um exemplo de um gráfico anônimo, né, que mostra os movimentos planetários, né, feitos, né, num determinado período de tempo, né? Então, a gente pode ver as coordenadas, né, que indicam, né, as distâncias e os percursos feitos por esses entes planetários, né, que, obviamente, foram feitos à base de observações, né, pela pessoa que produziu esse gráfico. Na fase seguinte, que é a fase que inicia por volta de 1600, isso também coincide um pouco, né, com o surgimento do iluminismo, né, que trouxe bastante ganhos, né, em termos científicos, em termos de descoberta, em termos de artes, né? Foi um período muito rico nesse sentido, né? E a visualização de dados acaba, né, podendo ter também essa corrente, né, positiva para poder impulsionar mais ainda. Esse aqui é um exemplo, né, de mudanças de manchas solares ao longo do tempo. Também a gente pode notar que, apesar da época que foi feita, o gráfico ele tem
uma parte de destaque, né, em cima, e depois uma parte mais detalhada de cada uma dessas manchas solares, aonde a pessoa que elaborou teve o cuidado de fazer esse detalhe, que é uma técnica que hoje a gente vê, né, nos gráficos que a gente utiliza no dia a dia. Na sequência, né, a gente tem, por volta, né, do ano 1700 até quase 1800, né, um gráfico que mostra as variações, né, magnéticas nos oceanos, né, isso também coincide com uma época de intensificação do comércio marítimo, né, então era um tipo de gráfico muito comum para essa época citada. Na sequência, a gente tem, né, a fase de início dos gráficos modernos. Esse é um gráfico muito referenciado, né? O gráfico mostra qual que foi, né, a trajetória do exército de Napoleão, né, na invasão que ele fez à Rússia, nas guerras napoleônicas. Então, o gráfico ele é rico de informações. Na parte de baixo, ele mostra questões de temperatura. O gráfico em si, ele usa de cores para indicar tanto a invasão, né, e depois quanto a retirada, né, e faz uso dos volumes para indicar também, né, que o exército era muito grande, né, no início da invasão, né, por volta de 500 mil soldados, e voltou, né, à França, né, com 10, 20 mil sobreviventes, né, depois dessa campanha fracassada. Mas ele ficou clássico, esse gráfico, né, como indicação da utilização de vários elementos representativos no mesmo gráfico. Bom, na sequência, né, a gente chega na Era de Ouro, né, onde a visualização ganha mais destaque. Esse é um outro gráfico muito famoso que foi feito para indicar os pontos onde tinha maior concentração de cólera em Londres, nessa época, e o gráfico serviu para as pessoas poderem identificar locais onde a água era contaminada, né, e obviamente, a partir daí, tomaram-se as medidas necessárias, né? Na sequência, a gente tem um período que foi denominado Época das Trevas, no sentido de que pouco se produziu em termos de visualização de dados, né? Na verdade, foram dados mais ênfase em modelos estatísticos e também não havia muitos recursos novos apresentados. Mas isso durou pouco, né? Na sequência, veio a fase chamada de renascimento da visualização de dados, né? Onde a gente destaca 3 pontos, né? O John Turkey, que foi um pesquisador que cunhou o termo, né, EDA, né, que significa Análise Exploratória de Dados, né, em inglês, né, Exploration Data Analysis, que é uma fase extremamente importante que nós vamos ver, né, que implica em aplicar vários métodos para se entender melhor o dado. Depois teve as contribuições de Jacques Bertin e Jean-Paul Banzier, que também foram muito importantes, e finalmente o surgimento do Fortran, uma linguagem computacional que permitiu um tratamento mais rápido dos dados. Bom, na sequência, né, a gente tem a fase presente, onde os autores são unânimes em dizer que não dá para indicar um ponto especial, né, que representa a fase que nós estamos. As descobertas são muitas, a cada dia surgem novas ferramentas, né? A gente pode ver no slide aí algumas das ferramentas, né, de grandes empresas que são especializadas na visualização de dados, né? Então, é uma era onde a visualização de dados está consolidada como uma área da ciência da computação de extremo crescimento, extrema importância. E, finalmente, né, para a gente completar, a relação da visualização de dados com outras áreas, ela se dá, evidentemente, com a computação gráfica. Eu preciso da computação gráfica para produzir os meus elementos de visualização. Ela se dá com banco de dados, afinal, os dados residem nos bancos de dados. Se dá com interação homem-computador, porque eu estou contando uma história, eu preciso da interação, né, do usuário com o meio onde está sendo feita, né, a visualização de dados, né, em outras áreas, né, que a gente poderia citar também, mineração de dados, data mine, business intelligence e tantas outras áreas. Bom, chegamos ao final dessa primeira aula. Eu espero que vocês tenham
adquirido conhecimento para ver a importância da visualização de dados, né, no nosso dia a dia e principalmente para o profissional, né, de informática e de ciência de dados.